Olá a todos! Nesta aula nós vamos trabalhar com a modelagem de máquinas de estados finitos em VHDL. Máquinas de estados, ou também conhecido como diagrama de estados finitos, permitem que seja realizada a modelagem de sistemas digitais de uma forma gráfica por meio de representações de estados e suas transições. Por exemplo, aqui nós temos uma máquina de estados que tem três estados finitos A, B e C. Entre os estados nós temos essas setas, que são as transições. Essas transições dizem para nós o seguinte: por exemplo, no estado A, se eu recebo a entrada igual a zero, a saída do meu circuito deve ser igual a 0 e 0. Nesse caso, eu tenho 2 bits de saída. E o próximo estado, esse arco aqui estabelece que o próximo estado deve ser o próprio estado atual. Então, não há uma transição nesse caso. Esse arco aqui indica o seguinte, que se a entrada do meu circuito for igual a 1, a saída do meu circuito deverá ser igual a 0, 1, e o próximo estado deve ser igual a B. Estando nesse estado B, se eu recebo uma entrada igual a 0, a saída deve ser igual a 0, 1 e eu devo retornar ao estado A. Do estado B, se eu recebo uma entrada 1, a saída do meu circuito é igual a 1 e 0 e eu devo ir para o estado C. Então, por meio dessa modelagem, a gente pode realizar o projeto de todo o comportamento do circuito. Não apenas para sistemas digitais, mas máquinas de estados permitem modelar software em sistemas embarcados. Então, eu posso fazer toda a minha modelagem do comportamento de um sistema por meio de máquina de estados também, usando as construções de linguagem de programação. No nosso caso, a gente vai ver as construções da linguagem VHDL para produzir um hardware que funcione por meio dessa representação, por meio da nossa modelagem de estados finitos. Nós vamos ver um exemplo que é uma máquina de vendas. Como exemplo, a gente vai pegar uma máquina de vendas de café, e essa máquina a gente vai modelar o comportamento, o que ela deve fazer na medida que ela vai recebendo moedas. Então eu tenho lá, o usuário vai inserir as moedas, e a gente vai estabelecer para o nosso exemplo que o café custa R$1. O nosso projeto, o nosso hardware vai conseguir detectar. Essa parte de detecção a gente não vai modelar, a gente já vai imaginar que a gente tem um hardware que faz a detecção da moeda e passa um código para nós, para a nossa máquina de estados. E a nossa modelagem, a gente vai aceitar moedas de 25 centavos, 50 centavos e R$1. E devolve troco se o valor depositado exceder R$1. Então, como que deve funcionar a nossa máquina de estados? Se a máquina receber 25 moedas, 4 moedas de 25 centavos, eu vou acionar o dispositivo para entregar o café. Se ela receber, por exemplo, uma moeda de 25 e duas moedas de 50, a máquina de café deve ser acionada, e nesse caso a gente vai ter duas de 25 e uma de 50, R$1 também ela deve funcionar. E uma outra situação, quando eu tiver, por exemplo, que o usuário inserir uma moeda de 25 centavos e R$1, a máquina deve entregar o café e devolver o troco de 25 centavos, porque ao todo o usuário depositou R$1,25. Então o projeto vai trabalhar dessa forma. A cada ciclo de clock eu vou analisar qual é a moeda que foi depositada e eu vou transitar entre os estados até acumular o valor que eu posso entregar para o usuário o café. Então vamos ver como fica o projeto de nossa máquina. Então, fazendo a modelagem da nossa máquina de estados,
ela vai ficar dessa forma. Eu tenho um estado inicial que é o estado A, e eu vou precisar de 4 estados. Além do estado A, o estado B, o estado C e o estado D. E aí eu vou estabelecer o seguinte, a codificação é das moedas. E se o circuito receber 0 e 0, significa que nenhuma moeda foi depositada. Se ele receber 0 e 1, significa que foi depositada uma moeda de 25 centavos. 1 e 0, 50 centavos. E 1 e 1, 1 real. Então, as entradas possíveis que eu tenho aqui estão representadas por esses códigos. Já as saídas, eu estabeleci da seguinte forma. Eu vou ter aqui uma saída chamada C, que é o café, e aqui eu tenho o troco. Aqui então estão as possibilidades de saída. Pode sair, quando eu tenho a saída 0 aqui, significa que eu não vou entregar para o usuário o café e não vou entregar troco. Nesse caso aqui entrega-se o café, mas não se entrega troco. Café e troco de 25 centavos. Uma situação que o usuário deposita 25 centavos e mais R$1 na sequência. Aqui café e mais 50 centavos, uma situação que o usuário deposita 50 centavos e mais R$1. E aqui por último a situação que eu tenho o café sendo entregue para o usuário e um troco de 75 centavos. A partir dessa codificação, eu vou montando a minha máquina de estados. Estado inicial igual a 0, então se é igual a A. Se eu não receber moedas, a saída do meu circuito, eu não devo entregar um café para o usuário, e eu vou continuar aqui até que seja depositada uma moeda. Quando eu estou no estado inicial e há o depósito da moeda 01, que é a moeda de 25 centavos, eu ainda não entrego café e nem em troco, mas eu vou para o estado B. Então, esse estado B a gente pode considerar um estado onde a máquina já acumulou 25 centavos. Se eu estou no estado B e eu recebo, depositado 0,1, que é o 25 centavos, vou para o estado C, onde eu tenho já contabilizado 50 centavos. Se eu estou no estado C, então eu já recebi 50 centavos. Se eu recebo mais 25 centavos, eu vou para o estado D. E por fim, aqui eu já tenho 75 centavos, mais 25 centavos, que é esse arco aqui, eu vou entregar o café sem nenhum troco e volto para o estado inicial, que é o estado A. Então percebam que aqui eu tenho todas as transições possíveis na minha máquina de estados. Percebam que se eu estiver no estado A e o usuário depositar uma moeda de R$1, a saída do circuito deve ser igual a 1, quer dizer, eu já entrego o café sem troco e eu continuo no estado A. Eu tenho várias possibilidades. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Esse estado aqui, eu estou no estado A e o usuário deposita uma moeda de 50 centavos. Então, a partir daqui, eu já posso ir para o estado C, que é o estado que acumula 50 centavos. E a partir daqui, eu posso estabelecer qual que vai ser o comportamento, dependendo da próxima moeda a ser depositada. Se a moeda for igual a 50 centavos, eu vou entregar o café sem troco e vou voltar para o estado inicial, que é o estado A. Falando um pouco de teoria, a gente tem duas formas principais de criar um diagrama de estados. Uma é chamada máquina de Mealy, que é esse exemplo, e a máquina de Moore. A máquina de Mealy significa que a saída do meu circuito depende do estado atual e da entrada corrente, que é isso que a gente está usando aqui. Tem uma outra forma de modelar, que é a máquina de Moore. Quando o projeto segue a ideia de Moore, a saída depende apenas do estado inicial, do estado atual, não depende da entrada. Então, na prática, para esse projeto, eu teria mais um estado, que é o estado de saída, e apenas nesse estado eu teria
a entrega do café e do troco. Mas a gente vai seguir a modelagem por meio da máquina de Mealy, né? Essa modelagem aqui. A partir dessa modelagem, a síntese tradicional a gente faz dessa forma, que não é o caso, a gente vai trabalhar com VHDL. Por que eu trago essa discussão aqui? Porque para a gente ver como o VHDL simplifica o projeto do circuito. Quando eu vou para a síntese tradicional, eu tenho que estabelecer o estado atual que eu estou e as entradas. Então, essas 4 colunas iniciais estabelecem o seguinte: se eu estou no estado 00 e eu recebo 00, ou seja, nenhuma moeda depositada, o meu próximo estado, que está aqui na sequência, deve ser o estado 00. Nesse caso aqui, essas colunas trazem a síntese tradicional por meio de flip-flops JK. O que é essa parte aqui agora? A gente interpreta da seguinte forma: quais são as entradas que eu aplico em um flip-flop JK de forma a o valor 0 permanecer em 0? Então eu posso aplicar 0 e 1 ou 0, 0. Então por isso que eu tenho um don't care aqui. Como eu tenho 4 estados, eu preciso de 2 flip-flops. A mesma forma aqui então para o segundo bit do estado. E aí eu vou preenchendo toda essa tabela, lendo a máquina de estados, para eu ter as entradas e as saídas dos circuitos. Aqui eu tenho aí então as saídas, as entradas dos flip-flops e as saídas do meu circuito. Na prática, fazendo a síntese dessa forma, eu precisaria criar um mapa de Carnot para cada uma dessas saídas. A partir daqui, a partir do J, eu teria os mapas de Carnot e realizar a síntese e obter a expressão lógica. Inclusive, eu poderia até fazer um modelo híbrido, fazer a simplificação e passar para VHDL. Seria uma alternativa também. Mas aqui é só para a gente ver como que seria a modelagem tradicional. Então, a partir daqui, eu crio um mapa de Carnot e eu obtenho a expressão lógica para o meu circuito. O projeto em VHDL da nossa máquina de estados vai funcionar da seguinte forma. Sabendo então dessa codificação que nós estabelecemos, nós montamos as entradas e as saídas do circuito. Nosso circuito tem como entrada o clock, é um circuito síncrono que ele vai mostrar a cada borda de subida qual é a moeda que foi digitada, a moeda que foi depositada. O reset, que é uma entrada assíncrona, que vai permitir que a gente inicie a nossa máquina no estado inicial, no estado A. A moeda, a codificação que a gente já utilizou. As saídas, que eu tenho aí o bit do café e os 2 bits para o troco. E aqui eu tenho também nesse projeto o estado saída, que eu estou mandando também para a saída do circuito o estado atual. Ele não é totalmente necessário, mas é útil para a gente, na hora que a gente vai trabalhar com o test bench, para a gente ver qual estado que está sendo processado naquele momento. Na arquitetura, eu crio um tipo especial chamado estado, tipo A, B e C. Isso é uma construção parecida de linguagens de alto nível, como Java, linguagem C. Eu estou criando um tipo novo e aqui os valores desse tipo. Eu vou ter o estado atual e o próximo estado, mas aqui a gente tem o seguinte, nós temos 2 processos, que é o processo do clock. Então o que o clock faz, esse processo? Ele tem como na lista de sensibilidade o clock e o reset. Se o reset for igual a 1, eu vou para o estado atual recebe A. Caso contrário, quer dizer, se esse processo foi ativado não pelo reset, sim pelo clock, e se for borda de subida, eu faço o estado atual receber o próximo estado. Então esse processo aqui ele vai fazer a sincronização da minha máquina. E aí eu vou ter uma sequência de case tratando todas as situações. Então aqui eu já tenho um primeiro exemplo. Se o estado atual é
Case estado atual. Se eu estou no estado atual e a moeda é igual a 0 e 0, então o próximo estado recebe A. Se moeda é igual a 0, 1, então o próximo estado é igual a B. Então eu estou trafegando lá pela minha máquina de estados conforme a entrada. Aqui, seguindo em frente, todas as situações onde eu tenho, se moeda é igual a 1, significa que eu estou no estado inicial e foi depositada uma moeda de R$1. A saída é igual a 1, significa entregue o café e troco 0. E o próximo estado vai para o estado A. B, a mesma coisa. Dependendo da entrada, eu vou trafegando também pelos estados. Essa parte aqui, então, é uma leitura do meu diagrama de alto nível da máquina de estados. Ferramentas de design, por exemplo, o WebQuartos, disponibiliza um editor de máquina de estados. A ferramenta gera o código para mim, em VHDL. O que é interessante, dependendo da máquina de estados, eu já tenho alguma coisa pronta. A geração do código já está pronta para mim. Aqui no caso, a gente está fazendo nós mesmos, fazendo a leitura do nosso diagrama e criando o código em VHDL. Perceba então que nós temos dois processos, um só para cuidar do clock, e esse processo aqui ele vai ser disparado se houver mudança no estado ou se houver mudança na moeda, no valor que foi depositado na máquina de vendas. Aqui um test bench para a gente testar o nosso circuito. Estou fazendo aqui um port map da minha máquina de vendas e um clock para fazer a sincronização, um clock de 100 picosegundos. Alguns testes que eu estou fazendo na minha máquina. Entrada igual a 0, nenhuma moeda depositada. Reset igual a 1. Wait for 100 picosegundos. E o reset igual a 0. E aqui o primeiro teste. Eu vou simular uma situação que o usuário está depositando 4 moedas. Então, a cada ciclo de clock é feita uma leitura no sensor e o sensor está retornando essas quatro moedas. Espera um tempo e aqui eu simulo uma situação que o usuário deposita 2 moedas de 50 centavos. Aqui uma situação onde o usuário deposita uma moeda de R$1. E por fim, uma situação que o usuário deposita uma moeda de 50 centavos e uma moeda de R$1. O circuito deve entregar o café com troco. Neste slide nós temos os resultados da simulação. Eu separei em 2 imagens para ficar mais fácil a visualização. Inicialmente, então, eu tenho o símbolo de reset sendo aplicado. Nesse momento, o estado atual é igual a 0. Esse estado só muda a partir desse ciclo de clock aqui. Quando eu tenho o depósito de 0,1, eu estou passando para o estado B, onde eu já tenho acumulado 25 centavos. E assim por diante eu vou trocando os estados até chegar no último estado, no estado D. Quando eu chego no estado D, a saída do circuito é igual a 1 aqui em cima e 0, 0 para indicar que eu não tenho troco, indicando que eu tenho que entregar o café. Na sequência aqui eu tenho mais uma simulação, porque o valor da moeda lá ficou igual a 1 por 400 picosegundos, então eu continuo a minha simulação, basicamente uma repetição dessa simulação aqui. No gráfico de baixo, a gente tem a simulação de uma entrada R$1 diretamente. Então, quando eu tenho essa entrada de R$1 diretamente, eu entrego o café e sem troco. E volto para o estado inicial 0, 0. E por fim, aqui a última simulação é onde eu estou simulando a entrada igual a 10. Então, estou no estado igual a 0, 0, no estado A. Entrada igual a 10, que significa uma moeda de 50 centavos. Aguardo e deposito R$1. Quando eu deposito R$1, eu vou para o estado inicial
E aqui eu vou entregar o café e um troco de 50 centavos, que está representado aqui na saída. Então, essa é a simulação do nosso exemplo da máquina de vendas. Então, esta aula foi dedicada para a gente ver um exemplo de como é a modelagem de estados finitos. Dentro da disciplina de organização e arquitetura de computadores, essa modelagem ela é utilizada na unidade de controle. Então, baseando-se na instrução que é lida da memória, a unidade de controle toma algumas decisões. E essas decisões, esse processamento da instrução pode envolver mais de um ciclo de máquina. Esses ciclos de máquina são sincronizados, a execução é sincronizada por meio de uma máquina de estados. O controle pode ser feito dessa forma. Até a próxima.